pessoal, bom ou não? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, nos nossos vídeos e temos hoje um bate-papo sobre a competência número 2 do Enem. Nós vamos fazer uma mistura hoje muito louca de redação com física com ciências. A gente quer trabalhar hoje muito questões relacionadas à interdisciplinaridade e hoje eu trouxe para nós um cara já muito famoso no meio da internet, uma celebridade, que é o Felipe Ghisoli. E aí, Felipe? Valeu, Marcelo. Bom demais? Prazerão estar aqui. Se apresenta pra galera aí, Felipe. Galera, meu nome é Felipe, sou professor de Física e como o Marcelo citou aí, eu tenho um trabalho na internet já há algum tempo, o canal Queda Livre, se vocês quiserem procurar, vou deixar o link na descrição aí. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? De boa? Tudo certo? Vai ser muito rápido, então presta atenção, fazer um favor. Milagres são forças de campo, água líquida, atmosfera. A velocidade da luz é um milagre de uma singularidade ímpar. Dando algumas dicas rápidas aí para vocês fazerem suas provas. Coisas grandes e importantes vão ficando cada vez menores e insignificantes quando a gente olha para fora. Galera, muito obrigado pela atenção, falou e fui! Sempre que você precisar trocar ideia com a gente, é só mandar um e-mail no aprendicompapai@gmail.com. Você pode indicar discussões, convidados e você pode também trazer novas informações e sugestões para nós. No canal Aprendi com Papai, você pode sempre ter acesso a todo o nosso conteúdo pela página www.aprendicompapai.com.br. Hoje você está ouvindo a banda Senhor do Bonfim aqui de Belo Horizonte, que estará com a gente no nosso playback o tempo inteiro. Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Nega José corria pro mar com nego de cor que ia se amar. Sabia de cor o canto de lá, pra fazer teu nego de ela gostar. Botava seu pano na beira do mar, xingava. Hoje, o nosso objetivo é trabalhar muito com a questão da competência número 2. Primeiro, antes de tudo, eu quero resgatar uma coisa muito importante na sua redação do Enem. Quando a gente discute sobre a competência 2, eu preciso que você entenda que o Enem exige do aluno a utilização das várias áreas do conhecimento de maneira produtiva na redação. O que isso significa? Isso significa que o aluno, quando ele estiver escrevendo, ele precisa tratar muitas vezes de um determinado tema sob várias óticas. Ele pode demonstrar conhecimento de história, ele pode demonstrar conhecimento de geografia, ele pode demonstrar conhecimento das mais diversas áreas, inclusive das ciências e da física. Uma coisa bem interessante é que o aluno precisa muitas vezes abrir a cabeça para perceber que algumas ideias podem ser colocadas no texto e podem ser discutidas com muita tranquilidade e muita naturalidade. Hoje eu trouxe o Felipe para cá para apertá-lo um pouquinho e para ele provar para vocês que dá para usar ciências, dá para usar física e vários outros conteúdos na redação. Quer ver? Felipe, Bora lá. se eu quiser fazer uma redação do Enem, e eu quiser pegar, sei lá, vamos pensar numa coisa de física aqui, no meu pouco conhecimento de física, se eu, sei lá, eu quero falar sobre leis de Newton na redação, para tratar sobre um determinado tema. Quando eu penso nisso, eu acho que a galera que está assistindo também vai pensar assim, pô, leis de Newton não tem nada a ver com redação, não dá para encaixar, dá para encaixar para alguma coisa? O que você acha? Vamos lá, eu acho que dá sim, acho que a gente consegue, viu, Marcelo? Tudo depende da criatividade do aluno e da capacidade dele de justamente conseguir se dar bem nessa competência, né? Que é de correlacionar os conhecimentos. Então, por exemplo, às vezes você vai produzir uma proposta de intervenção, você quer mostrar a necessidade de que haja uma proposta de intervenção em determinado tema. Então você pode citar, por exemplo, a primeira lei de Newton. Falar assim como na mecânica, né, a lei fundamental da mecânica, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, fala que um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento se nenhuma força for aplicada sobre ele. Então você pode, por exemplo, contextualizar dessa forma para introduzir uma necessidade de uma mudança em determinado contexto, para que ele não fique da forma como está, né? Para que você possa mostrar o quão necessário é intervir naquela situação. Então é um paralelo legal que dá para fazer. Simples, mas já aborda o que você está querendo, né? Que é mostrar a capacidade de correlacionar os conhecimentos. Eu já estou viajando em outra coisa aqui, velho. Vamos lá. Eu consigo falar de ação e reação também, não consigo? Consegue, pô. Consegue. A questão da ação e reação, ela seria inclusive muito válida para qualquer tipo de tema que envolvesse questões, por exemplo, é importante
pensando na questão da violência. Vários temas já trataram sobre questões relacionadas à violência. Finge que nós estamos falando do tema da violência contra a mulher, que foi recente no Enem. Você pode chegar e falar assim, a violência contra a mulher é uma questão extremamente problemática e é importante que as pessoas que participam desse processo precisam saber que toda ação tem que ter uma reação de acordo com as próprias leis da física. Legal. Então, por exemplo, um homem que pratica violência contra a mulher, ele tem que saber que muitas vezes ele pode estar sujeito também a sofrer dessa violência até mesmo como uma forma de punição e tudo mais. Dá pra entrar nesse tipo de viagem, legal. Dá? Com certeza, dá sim. Que viagem. E se a gente for pensar em princípios, sei lá, bicho, eu penso sempre em leis, teorias e tem princípios gerais de várias coisas, de vários conteúdos. Tem algum princípio que você pensa que rola de jogar na redação ou não? Acho que sim, acho que a gente consegue pegar princípios também e encaixar dessa forma, né, nesses contextos. Por exemplo, um princípio que é legal, uma frase que com certeza a maioria dos alunos já escutou, né, de Lavoisier, que é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então a gente pode colocar isso aí dependendo do contexto. No contexto, por exemplo, de reciclagem, você pode colocar essa citação para mostrar a necessidade de se transformar as coisas, nada está sendo criado, a gente está sempre transformando tudo, né? Sim. Eu posso pensar também nessa questão da transformação como algo fundamental para todo e qualquer tipo de tema, na hora que eu quiser mostrar, até mesmo para carregar para a proposta de intervenção, né? Eu posso chegar e falar assim, como uma situação muitas vezes não está positiva, é importante perceber que sempre é possível gerar algum tipo de transformação de acordo com o princípio de Lavoisier, que já é uma forma de puxar um pouco também para o texto e já enriquecer também em relação à competência 2. Importante lembrar de uma coisa, Felipe. Quando a gente fala de competência 2, às vezes o aluno pensa assim, então eu tenho só que pegar a ideia, aí eu vou citar uma ideia do Lavoisier, vou colocar aquele negócio solto no meio do texto. É sempre interessante a gente deixar claro que esse repertório ele precisa ser utilizado de maneira produtiva. Não é simplesmente você pegar aquela frase e soltar. Ela tem que fazer algum sentido dentro do texto de acordo com algumas questões teóricas, obviamente, e de acordo com a ideia que você está tentando puxar para o texto, porque senão fica de fato muito solto. Eu quero que você me fale, por exemplo, tem alguma coisa relacionada à termodinâmica, mecânica, sei lá, me fala mais, bicho, física no texto, o que eu posso fazer? Bom, igual a gente citou, vários princípios aí que o aluno tem contato nas aulas de física do ensino médio, ele pode usar. Por exemplo, a gente citou leis de Newton, de Lavoisier, vai depender muito da criatividade do aluno de conseguir fazer isso de uma maneira fluida, né, igual você citou. Sim. Não é só jogar, tem que fazer um sentido. Então a gente pode, por exemplo, você citou termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, né, fala da conservação da energia. É o princípio de conservação da energia, que está um pouco relacionado com essa questão do Lavoisier que a gente citou. Então, às vezes, o aluno está escrevendo uma redação que é sobre energia mesmo, né? Um tema recorrente aí. Ele pode citar a primeira lei da termodinâmica, que fala sobre a conservação da energia, sobre como que ela se transforma. Isso, com certeza, vai agregar muito no texto dele, né? Sim. Deixa eu ver o que mais. A gente pode falar sobre relatividade, talvez, né? Que aparece muito por aí. A questão do tempo, da noção de que o tempo ele é tão relativo quanto a velocidade. A velocidade, a posição depende do referencial, assim como o tempo. Então, às vezes, está falando sobre modernidade, a correria do mundo contemporâneo. Aí você pode citar essa ideia, né? Assim como se mostra lá na relatividade de Einstein, na teoria da relatividade especial, o tempo depende do referencial. Então, cabe ao aluno ter esse jogo de cintura, né? De conseguir fazer esse paralelo, pegar uma teoria da física e colocar ali de maneira bem fluida para fundamentar melhor, né, o texto dele. Uma coisa que eu acho bem interessante também, essa discussão que a gente está tendo, ele chega a ser uma coisa bem interdisciplinar e levanta muito para a questão a respeito da maneira que as ciências se organizam, né? Muitas vezes o pessoal chega e fala assim, porra, velho, esse cara é da física e tá conversando sobre redação. Ao mesmo tempo, ele tem muita referência, para quem já te acompanha no seu canal, já viu que você gosta de poesia, você gosta muito de outras questões que vão muito além da física. Como que você enxerga essa questão das ciências no Enem e na redação especificamente? Bom, eu acho o seguinte, né? Isso é muito importante, igual o Marcelo citou, me interessa por outras áreas de conhecimento. Eu acho que é interessante o aluno ter um pouco essa cabeça aberta, né? Se interessar por áreas diferentes, não focar só naquilo. Tem um aluno que vai fazer medicina e ele gosta muito de dar só biologia, ou aluno que vai fazer um curso de exatas e gosta de dar só matemática e física. É importante que a gente não se feche nessas áreas do conhecimento, porque todo conhecimento, de certa forma, eles nos serve pra gente, né? Para que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente possa olhar sobre a realidade, sobre diferentes óticas e tal. Então, eu mesmo gosto muito de estudar filosofia, poesia, porque elas me permitem olhar sobre determinada ótica que a física não permite, né? Então eu acho muito legal, como você citou aí, no Enem é muito importante, né, o aluno ter esse jogo de cintura, realmente tem que ser valorizado. É importante que exista essa competência,
Porque o aluno que sabe correlacionar diferentes conhecimentos mostra que ele tem um repertório diferente. Ele não sabe só de uma coisa, ele não sabe escrever só dentro de uma linha de raciocínio, não. Ele tem a cabeça aberta, ele sabe relacionar as coisas. Felipe, então, mas uma coisa importante que eu preciso, vamos ver. Tá falando que essa questão de ciência é legal pro texto, que pode ajudar. Se eu pegar um tema isoladamente e te pedir para fazer um gancho, vamos ver se você consegue puxar para ciência, física, etc. Bora lá. Se a gente fosse falar sobre, por exemplo, racismo, intolerância, que foi o último tema do Enem, né? Os últimos 2 temas do Enem, respectivamente da segunda aplicação e da primeira. Teria alguma coisa que a gente poderia usar desse nosso bate-papo de ciência, velho? Legal, Marcelo. Acho que tem sim. Acho que uma perspectiva interessante sobre a qual a gente pode olhar isso é uma perspectiva histórica da apropriação de teorias científicas, né, principalmente das ciências naturais, quando a gente tenta trazer elas para o conhecimento humano. Então, por exemplo, lá no século XIX, com o surgimento da sociologia, né, que inicialmente foi dado o nome de física social, o positivismo e, inclusive, as influências cientificistas da época mostravam que para o pessoal ali era interessante estudar a sociedade da mesma forma que eles estudam o universo. Então a gente olha para a sociedade, vai desenvolver o estudo da sociologia do mesmo jeito que a gente estuda o movimento dos corpos, a órbita dos planetas, com essa mesma pegada. E isso acabou dando um pouco de problema, né? Depois a sociologia modificou um pouco a forma de se estudar, né? Mas, por exemplo, um pouquinho depois ali, já no século XIX, a gente via que tinha umas correntes de pensamento que se apropriavam de conceitos científicos, principalmente das ciências naturais, e trazia para o campo social. E tinha um pouquinho de problema aí. Por exemplo, a gente pode citar o darwinismo social. Sim. Então a gente está falando do darwinismo, que é a ideia da seleção natural e tudo mais, aplicada para a sociedade. Então a gente fala que tem indivíduos na sociedade que estão naturalmente mais aptos a sobreviver e a terem melhores condições de vida. Então a gente dá muita brecha aí para muito preconceito, para o racismo, para a superioridade racial, né? A superioridade da raça ariana, por exemplo, no nazismo de Hitler, né? Então aí a gente vê um caso que não é tão legal. A gente se apropria de um conhecimento científico, da ciência natural, traz para o campo do conhecimento humano, que é o que a gente está fazendo na redação, mas aí deu um pouquinho de problema. Então aí a gente acabou deturpando um pouco a teoria quando a gente fez esse caminho, né? O que você chama de deturpação da teoria, velho? Bom, nesse exemplo mesmo que eu citei, a gente vê que a gente pegou uma teoria que explica bem, no caso aí a biologia, né, explica bem determinado fenômeno, aí a gente tentou se apropriar disso e trazer pro conhecimento humano, e aí ficou um pouco ruim, né? Teve uma deturpação no meio do caminho. Porque a gente viu, quando a gente aplica ali, a gente está favorecendo determinada raça. A gente está falando de eugenia, né? De superioridade de raça. A gente deu muita brecha pro preconceito, pro racismo. Então a gente tinha uma teoria que não tinha nada a ver com isso. Ela explicava muito bem aquele fenômeno, aí a gente trouxe ela pro campo do conhecimento humano, e aí a gente está dando brecha para racismo, para preconceito, para xenofobia, um tanto de coisa. Então a gente deturpou ela, né? Ela explicava uma coisa e de repente agora ela está tratando de outras coisas que já não tem mais nada a ver com aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado. Um exemplo legal de quando a gente consegue se apropriar do conhecimento da ciência natural e trazer para o conhecimento humano, por exemplo, sem deturpar, sem modificar o que a teoria fala, é uma área do conhecimento que eu acho muito interessante, chama econofísica, um professor que me apresentou uma vez, que é a economia se apropriando de modelos matemáticos que se utilizam na física para descrever modelos econômicos. Então, por exemplo, um exemplo que o aluno provavelmente lembra aí, né? Um sistema massa-mola. Você tem um bloquinho preso numa mola ali que está oscilando, né? Então, a gente consegue montar uma equação para descrever aquele sistema e a gente tem uma força restauradora que faz o bloquinho tender a voltar à posição de equilíbrio. Você tem um atrito que impossibilita ou pelo menos dificulta com que ele retorne para a posição de equilíbrio e por aí vai, né? A gente consegue pegar então todo esse modelo matemático que a gente constrói para esse sistema físico e trazer para a economia. Aí lá na economia, por exemplo, o pessoal constrói, né, coisas análogas aí ao atrito. O que seria o atrito? Então, o que faz o preço da ação tender a não voltar para o padrão? O que seria a força restauradora? Alguma grandeza ali que faça com que o preço da ação tenda a retornar para o padrão, a não oscilar tanto. E aí o pessoal consegue descrever muito bem aquele sistema econômico a partir de uma apropriação de um modelo matemático que se usa na física. Então, esse é um exemplo legal, que a gente conseguiu fazer uma apropriação sem modificar a teoria, e sim que quando ela percorre o caminho, ela chega ali falando uma coisa que ela não falava ali, né? Então a gente não modificou a teoria, a gente utilizou o mesmo modelo e conseguiu estudar fenômenos diferentes. E na redação é exatamente isso, né? Você muitas vezes vai pegar uma ideia que vem de outra área, de outra disciplina, e vai colocá-la no seu texto sem, de fato, gerar algum tipo de deturpação do sentido dessa ideia original, né? Exatamente. Quando a gente conversa, eu sempre lembro de você, pelo seu canal, pelos seus vídeos,
como um cara muito interdisciplinar. E eu gosto muito de falar com os alunos que às vezes a gente pode ter uma ou outra frase, citação, algumas coisas que a gente pode utilizar de fato dentro do texto. Obviamente sempre de uma maneira produtiva e sempre fazendo uma relação com o tema. Se eu te propusesse mais um desafio e eu te falasse, por exemplo, para me dar algumas frases que poderiam ser legais para o texto, pensando em 3 áreas que eu considero bem interessantes para entrar na redação. A questão da filosofia, a questão da literatura e a questão da ciência. Dá para ter uma frasezinha de cada? Você tem alguma de cabeça que você poderia falar sobre essas 3 áreas e que o aluno poderia jogar no texto? Legal. Tema do Nietzsche, que eu gosto bastante, um dos filósofos que eu mais gosto de ler, ele fala assim, não existem fatos, apenas interpretações. Eu acho que essa é uma frase que a gente pode colocar dentro do texto, né? O que você acha? Eu acho muito legal, principalmente quando a gente discute sobre essa capacidade do indivíduo de interpretar as coisas, as situações. Caberia, por exemplo, sobre assuntos que tratam de questões relacionadas à comunicação social, à mídia, ao jornalismo como um todo. Acho que pode ser uma abordagem bem interessante. Ciência e literatura, tem alguma coisa? Tem sim. Ciência eu gosto muito de uma do Einstein, que ele fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Antes até de servir como citação, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sim, né? De olhar sobre uma ótica que não é tão materialista para as coisas, né? Da gente ter uma cabeça aberta e entender que para a construção do conhecimento, dos saberes, a gente precisa ter uma mente aberta, precisa ter criatividade. E o aluno pode colocar isso, eu acho que também no contexto de educação, né? Às vezes ele está discutindo ali sobre problemas do atual modelo educacional e ele pode citar isso, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Às vezes a escola não dá tanto espaço para que o aluno desenvolva sua criatividade, sua imaginação e acaba suprimindo ele, né? Legal, inclusive um modelo que às vezes, quando a gente pensa no modelo educacional, a gente acaba matando alguns talentos individuais, né? Com quando certeza. A gente fala dessa questão da privação da imaginação e a gente muitas vezes acaba criando alunos em determinados modelos muito engessados que são, inclusive, problemáticos, Exatamente. né? Quando você padroniza, você mata a individualidade do cara. Você mata a individualidade sabendo que todo indivíduo, né? A gente tem que analisar todo mundo como alguém singular, como alguém ímpar, né? Com certeza. Essa é uma frase até do Carlos Drummond, né? Ó, Ele vai matar fala, a literatura. Pois é, com a literatura agora. Ele fala que ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Tem um pouco a ver com aquela ideia do Nietzsche, sim, que a gente falou sobre a gente saber interpretar as coisas. Essa daí me fala o seguinte, eu tenho que olhar com óculos diferentes, com óticas diferentes, quando eu olho para o Marcelo e quando eu olho para o João aqui. Cada um teve uma realidade diferente. Então, às vezes, seja o tema que for, por exemplo, cotas, o aluno vai discutir ali sobre as cotas. Poxa, não tem como eu falar de um acesso igualitário da educação hoje, né? Não tem como eu olhar para você e para ele com a mesma ótica. Sim. Todo ser humano, então, ele é um estranho ímpar, né? Cada um tem a sua individualidade e uma rotina e uma história de vida que não me permite com que eu olhe da mesma forma para todo mundo. Perfeito. Com essa nossa conversa, acho que vale a pena a gente sempre tentar juntar o que a gente trouxe aqui hoje. Hoje, batendo esse papo com o Felipe, eu acho que é interessante a gente perceber o seguinte. Primeira coisa, abrir a cabeça na hora de produzir o texto. Com certeza. Muitas vezes o aluno, ele pensa, vou fazer um texto, vou escrever uma redação. Ele traz uma ideia do tipo, eu vou apresentar minha tese, vou apresentar meus argumentos e a minha proposta de intervenção. E ele esquece que às vezes o tempo que ele fica lá sentado com a bunda na cadeira, ele pode servir para você fazer referências com várias outras áreas, como até mesmo a referência relacionada à física. É interessante quando a gente bate esse papo para a gente perceber o seguinte, o próprio aluno ele pode se basear um pouco nessa conversa e tentar, enquanto está estudando para essa época de vestibular, até abrir um pouco dessas perspectivas, né? Isso é legal, Marcelo. Eu acho importante, você citou aí, pegando um gancho que você falou, o aluno tem uma mente aberta. Ele entrar para uma aula de física, mas ele não precisa se modificar, a postura dele não precisa ser totalmente diferente como que era na aula de redação, né? Sim. Ele tem que ter a cabeça aberta, tendo em mente que às vezes algo que ele vai obter ali, ele pode utilizar numa redação, ele pode utilizar numa questão aberta de história que está dissertando, porque o conhecimento ele é um só, né? Tá tudo interconectado, tá Sim. tudo muito relacionado. Então é interessante a gente ter essa cabeça aberta e explorar diferentes faculdades mentais. Ler muitos livros é importante, Sim. ter diferentes referências, né? Para o aluno chegar lá com um repertório muito amplo, né? Sua Isso é muito camisa é importante. Drummond, velho? Drummond. Tem apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Ah, o cara é meus poeta poetas mesmo, favoritos. rapaz. Tá de brincadeira, não. Ô, galera, mas no mais, é isso. Só posso agradecer demais sua presença, Felipe. Marcelo, eu agradeço. Muito obrigado, Tamo velho. junto Foi legal sempre. demais. Entra depois no canal Queda Queda Livre, bate Queda Livre, bate o Guizoli, Guisoli, que Isso você aí. vai encontrar os vídeos também do Felipe. Muito conhecimento relacionado a
física, ciência, poesia, filosofia, sociologia e viagens do mundo. Beleza? Depois dá uma passadinha lá. Baixe também nosso aplicativo Aprendi com Papai na Google Play e na Apple Store. E sempre traremos novos temas para vocês às quintas-feiras. Agradeço muito pelos ouvintes e pelas pessoas que estão vendo o nosso vídeo agora. Um grande abraço para vocês e até na semana que vem. Valeu! Valeu!